Codificador de fonte, codificador de canal, interferência intersimbólica. Nos sistemas de comunicações, eu posso ter um sistema analógico ou eu posso ter um sistema digital. Se eu tiver um sistema analógico, na entrada do meu sistema analógico, eu vou ter sempre um sinal contínuo no tempo. Se eu tiver um sistema digital, na entrada do meu sistema digital, eu posso ter ou um sinal contínuo ou um sinal discreto no tempo. Se o sinal que chega no meu codificador de fonte já é um sinal do tipo 2, já é um sinal discreto representado por bits, ele é aplicado diretamente no meu codificador de fonte, porque ele já é um sinal quantizado, já é um sinal no qual os seus bits representam valores, níveis de tensão para cada ponto do meu sinal. Se na entrada do meu codificador chegar um sinal analógico, esse sinal ele vai ter que ser transformado previamente em um sinal discreto pelo processo da amostragem da quantização. Então, o processo da amostragem vai ser o quê? Eu vou pegar esse meu sinal analógico e eu vou pegar amostras, não vou pegar todos os pontos dele, vou pegar amostras, né, determinados pontos desse meu sinal, e aí sim eu vou fazer a minha quantização. O que é a minha quantização? Eu vou linkar, né, cada ponto daquele com bits, né, com sinais discretos. Então, de repente, para a tensão 0,5 eu dou o sinal 0001. Para a tensão um pouco mais acima, eu dou o sinal o sinal 010, 11, né, e vou dando valores discretos para cada nível de tensão daquele meu sinal. Eu não pego todos os pontos, não é necessário pegar todos os pontos. Por quê? Porque somente a amostra dele, no final, eu consigo, somente com amostras, representar o meu sinal de entrada na minha saída. Não preciso pegar todos os pontos. E esse sim, então, é o meu processo de amostragem mais meu processo de quantização do meu sinal contínuo. Então, para que o meu sinal analógico da minha entrada seja compreendido na saída após um processo de amostragem, na qual eu só pego pontos do meu sinal, eu não pego todos os pontos, eu pego só determinados pontos em intervalos de tempo. Eu preciso então obedecer a um padrão internacional de amostragem, né? E essa amostragem ela deve obedecer o teorema de Nyquist. Esse teorema de Nyquist ele diz então que essa frequência da meu processo de amostragem tem que ser 2 vezes, né, maior do que a frequência do meu sinal de voz, chegar ao sinal analógico da minha entrada. Então, por exemplo, para um processo de amostragem de 8 kHz, a frequência máxima do meu sinal de entrada deve ser menor que 4 kHz. No processo de quantização, o valor, então, das amplitudes dessas minhas amostras que eu vou pegar
né, esses meus pontos específicos em cima do meu sinal contínuo, eles vão ser transformados em sinais discretos. Cada ponto, né, cada ponto desse que eu pegar, ele vai ser transformado em um sinal representado por bits. Então, o quantizador, ele vai permitir apenas, né, uma quantidade de níveis de amplitude. E essa quantidade de níveis de amplitude, ela vai ser igual, né, ao meu número de bits que eu quero representar. Para isso, existe uma fórmula. Me diz que o meu número de níveis de amplitude vai ser igual a 2 elevado no meu número de bits. Por exemplo, se eu precisar de uma representação com 8 níveis de amplitude, eu vou ter 2 na 3, 2 elevado na 3, número de bits. Então, eu vou ter 3 bits para representar 8 níveis de amplitude, certo? Então, quanto menor o número de níveis que eu pegar em cima desse meu sinal contínuo, né, mais difícil vai ser para mim representar o meu sinal lá na saída. Por quê? Porque eu vou pegar menos números de pontos desse meu sinal. Por exemplo, se for um sinal de voz, quanto menos números de pontos eu pegar lá na saída, mais difícil vai ser para mim representar esse meu sinal novamente, como um sinal real, certo? Como um sinal total. Então, e mesmo assim, também, além de eu ter esse problema de não conseguir representar de forma inteligível esse meu sinal de voz, se eu pegar poucos pontos, né, também o meu ruído vai ser maior, porque eu também não vou ter pego valores aleatórios, né, que podem dar erro, pode não representar fielmente o valor do meu sinal contínuo, que por exemplo, pode ser o valor da minha voz. No processo de quantização, eu vou sempre associar, então, um nível lógico 1 a um pulso retangular de largura, né, numa determinada largura, tendo como amplitude um nível de tensão mais alto. E o nível 0, também um pulso de retangular de mesma largura, tendo como amplitude um nível de tensão mais baixo. Então, idealmente se busca, então, representar o valor quantizado a cada instante que utilize o menor número de bits possíveis. Mesmo tendo como desvantagem o meu ruído, o menor número de bits, ele vai fazer o quê? Ele vai implicar impulsos de largura maior, o que vai reduzir, então, a largura do meu espectro, do meu sinal. Portanto, vai reduzir a largura, né, de banda passante necessária para enviar, né, esse sinal através do meu canal. Vamos supor que cada amostra do sinal possa ser representada por uma sequência de 16 bits. Com 16 bits, então, eu vou ter 65.536 níveis de quantização possíveis. Suponhamos também um intervalo de tempo de 100 microsegundos. Com 100 microsegundos, eu vou ter, então, uma largura do meu pulso de 6,25 microsegundos, resultando, então, em uma banda passante de 166 kHz. Se ao invés de 16 bits eu utilizar 8 bits, eu vou ter diminuído meu número de bits e, consequentemente, diminuído o meu número de níveis de quantização. A banda passante vai ser a metade do que é necessária para 16 bits. Isso é muito bom? Sim, é muito bom. Porém, o que vai acarretar isso? Quanto menor o meu número de bits, conforme eu já tinha falado, para representar o sinal, maior vai ser o meu ruído de quantização. E essa distorção, esse ruído, não é desejado num processo de quantização. Então, o codificador, o que ele procura fazer? Ele procura reduzir ao máximo a informação redundante, né, diminuindo os níveis de quantização,
de forma que o menor número de bits seja possível, né, utilizar para que na saída eu consiga resgatar essa informação sem perder parte dela, sem perder parte significativa dela. Em outras palavras, o codificador de fonte ele efetua uma compressão de dados. Então, o grande problema da codificação de fonte é a quantidade de bits. Então, em textos, o que vai acarretar? Vai acarretar redundância, vai acarretar, então, letras repetidas. Por exemplo, na linguagem portuguesa, a gente vê, então, muitas vogais repetidas numa palavra. Em imagens, muitas cores, muitos pixels exatamente da mesma cor. Então, a gente tem vários exemplos, de codificadores de fonte, de aplicações, desses codificadores de fonte, como em textos, em áudios, em vários tipos de aplicações, justamente para fazer então a compressão desses dados. Então, o objetivo do codificador de fonte é representar uma informação através da sequência de bits. Só que se sabe que as redes de comunicações vêm aumentando constantemente. E para isso é necessário então um aprimoramento de técnicas de compressão de dados, permitindo assim transmitir e armazenar informações de forma cada vez mais eficiente. Como exemplo de codificador de fonte, nós temos o código Morse. O código Morse é regido pelo Teorema de Shannon. O Teorema de Shannon, com ele, é possível construir uma representação binária mais eficiente para uma fonte discreta, utilizando palavras-código de comprimento variáveis. Então, o C é a capacidade do canal em bits por segundo, um limitante superior teórico da taxa de bits de rede. O B é a largura de banda do meu canal. O S é a potência média do sinal recebido sobre a largura de banda. N é a potência média do ruído e da interferência sobre a largura de banda. E S, dividido por N, é a nossa relação sinal-ruído, ou taxa portadora-ruído, CNR, do sinal, para o ruído e a interferência no receptor. Outro exemplo de codificador de fonte é o código ASCII. Ele é um padrão de codificação de caracteres usado por muitas linguagens de programação. Nele, cada caractere é codificado com o mesmo número de bits, sendo 256 possíveis combinações. Para os caracteres mais comuns, é utilizado 7 bits, sendo possíveis 128 combinações. A codificação de Huffman, que é um outro tipo de código, ele compacta os dados usando um menor número de bits para codificar os caracteres que ocorrem mais frequentemente, de maneira que nem todos os caracteres precisam ser codificados com 8 bits. Para se ter um exemplo da quantidade de bits no código ASCII, para representar a frase bom esse bombom que tem 15 caracteres, eu vou precisar então de 120 bits para fazer a representação deste código. Vimos então as entradas para um sistema digital, vimos o codificador de fonte, alguns dos seus exemplos, e agora nós vamos passar para a codificação de canal. Na saída do meu codificador de fonte, eu vou ter uma sequência de informação, e essa sequência vai ser adicionada à entrada do meu codificador de canal. O meu codificador de canal vai introduzir nessa sequência, de maneira controlada, uma determinada quantidade de informação redundante, vai introduzir bits, de tal forma que lá no receptor, essa informação redundante ela possa ser utilizada para detectar erros, e corrigir, decorrentes de ruídos e outros tipos de interferências que afetam o meu sinal. Então, o codificador de canal, na verdade, ele vai fazer o quê? Vai fazer um check de paridade com essa redundância introduzida. Se
o número de bits, numa palavra de 8 bits. Se os 7 primeiros bits, né, se o número dos 7 primeiros bits for um número de dígitos par, tiver um número de dígitos par, o 8º bit da palavra código vai ser igual a 0. Se o número de dígitos 1 na mensagem for ímpar, o último bit da palavra código vai ser 1. Dessa maneira, ela vai conseguir detectar se a minha informação vai ter erro ou se não vai ter erro. Então, vai ser feito então um cheque de paridade. Então, a redundância serve para aumentar a confiabilidade da minha informação e também auxiliar na decodificação dessa minha sequência lá na saída. Então, existem várias formas, né, de codificação, né, ou aumentando, incluindo bits a mais na minha informação, né, aumentando o tamanho da minha informação, de maneira que, né, a partir do mapeamento, eu possa saber se ocorreu um erro ou não. A quantidade de redundância controlada introduzida pela codificação de canal é medida pelo quociente n dividido por k, onde n vai ser igual ao meu número de bits através da sequência do mapeamento da minha palavra código, e o valor de k é a minha mensagem, a quantidade de bits da minha mensagem. E assim, então, eu vou ter a minha palavra código com o meu cheque de paridade, que é a maneira mais simples do meu codificador de canal. Como exemplo do meu cheque de paridade, se na minha mensagem eu tiver o número de uns par, eu adiciono então mais um bit de cheque de paridade 0. Número de uns par, eu adiciono no último bit o 0. Se o número de uns for ímpar, eu adiciono no último bit de paridade da minha mensagem o dígito 1. Um dos maiores problemas das comunicações digitais é a interferência intersimbólica, interferência entre símbolos. Inerente a todos os canais, por quê? Porque os meus canais, eles são dispersivos. A minha informação, ela é transmitida e enviada através de canais que são dispersivos. O que significa isso? Que eu trabalho com uma sequência, um trem de pulsos, só que esse trem de pulsos que eu envio, na chegada, pode chegar com intervalos de tempo diferente. Não necessariamente esse trem de pulsos, dependendo pelo caminho que ele vai seguir, ele vai chegar no mesmo tempo lá na minha recepção. E isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar erro entre esses símbolos. Mesmo na ausência total de ruídos, o meu sinal trafegando por um canal pode ter sim interferência intersimbólica, devido, por exemplo, à reverberação acústica. O que é essa reverberação acústica? O meu sinal, né, em um ambiente fechado com parentes de material reflexivo, ele pode, né, atingir níveis de incômodo a ponto de não se compreender os meus símbolos. Então, o meu sinal pode bater na parede, retornar, e quando chegar a minha informação no meu receptor, essas informações, esses códigos podem chegar em momentos diferentes e pode tornar o meu sinal totalmente incompreensível. Um dos causadores da interferência intersimbólica é também o efeito multipercurso. O meu sinal pode ser refletido, difratado, ir diretamente à minha onda, ou também ser refletido, né, em tempos diferentes, né, reflexões diferentes com tempos maiores. Então, o efeito multipercurso ele acontece pela recepção do sinal normal, assim como o sinal refletido, atrasado e modificado. Esse atraso e modificação faz com que o sinal recebido no receptor seja
modificado. Chegue então em intervalos, né, impulsos diferentes para cada tipo de atraso, né, proveniente dos percursos que essa minha onda, né, obteve. Mostrando então os tempos, né, um sinal normal, o atraso de tempo dessa minha onda num sinal com multipercurso e o sinal recebido no receptor. Então, o sinal recebido no receptor, quando eu tiver um multipercurso, então eu posso ter, né, a minha forma de onda totalmente diferente, né, do meu sinal normal. Como solução para a distorção causada pela superposição de símbolos recebidos, né, é adicionar então um equalizador, né, ao receptor. Né, isso vai ser um sistema capaz de compensar ou reduzir a interferência intersimbólica proveniente desses canais. Só que o fato de um equalizador sempre gera o quê, pessoal? Sempre gera um custo maior. Eu vou resolver o meu problema, mas eu vou ter no meu sistema sempre um inconveniente de um custo maior para corrigir esse tipo de problema.